Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 111. E na aula de número 111, a gente vai estar verificando a resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, usando o método da substituição. Então esse é o nosso terceiro método. Nós já vimos o método gráfico, vimos o método da adição e agora o método da substituição. Então o objetivo proposto para essa aula vai ser resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas por esse método que é o da substituição. Resolução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas pela substituição, que é esse o nosso método de hoje. Então existem vários métodos para resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quando vocês chegarem lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão conhecer mais métodos ainda para resolver sistemas de equações. Nessa aula estudaremos o método da substituição, conforme já dito, que também é um processo algébrico, bem algébrico. O método da substituição, ele consiste em isolar uma das incógnitas. Então, vou escolher uma das incógnitas, o x, ou o y, o a ou b, e isolo elas em uma daquelas equações e substituir na outra equação. Então, eu escolho qualquer uma das equações, a de cima ou a de baixo, escolho a incógnita que eu quero isolar, depois de isolada, eu vou substituir na outra equação. Nossa, professor, que complicado. Não, vamos para as questões, para os exemplos que vocês passarão a entender. Então vejam só. Vamos resolver esse sistema. 2x mais y igual a 12, x mais 3y igual a 11 pelo método da substituição. Então vamos fazer assim. Isolando a incógnita y na primeira equação. Vamos olhar a primeira, temos duas, a primeira é a de cima e a gente vai isolar o y. É sempre bom isolar aquela letra que não tem um coeficiente ou que o coeficiente seja 1 ou menos 1. No caso, o coeficiente, que é o número que está na frente do y, é o 1. Então é sempre mais fácil, mais prático isolar a incógnita que o coeficiente seja 1 ou menos 1, tá? Então vamos isolar o y na primeira. Temos aqui o sistema que está entre a chave, que uniu as duas equações. Pegamos a primeira equação e vamos isolar, olha só. O 2x que estava somando aqui no primeiro membro, passou para o segundo membro, subtraindo. Isolamos ele então. Então só tiramos o 2x daqui, do primeiro, passamos para o segundo. E se a gente troca o termo de membro, ele vai trocar de operação, ok? Então, próximo slide, olha lá. Equação com duas incógnitas, substituindo y por 12 menos 2x na segunda equação. Agora a gente vem na segunda equação e no lugar do y, nós vamos colocar aqui, ó. Destacamos o y em vermelho. É a mesma equação, a segunda, mas destacamos ele em vermelho. Então, no lugar do y, colocamos isso tudo. 12 menos 2x. Olha lá, trocamos o y por 12 menos 2x. A única coisa que a gente fez foi isso. Aumentou o tamanho da equação? Sim, aumentou, pois no lugar de y ficou isso aqui tudo, tá? Então, olha só como vai ficar. Distributiva, 3 vezes 12. 36. 3 vezes menos 2y, menos 6y. Fizemos uma distributiva aqui com o 3, tá? Próximo slide. Então, tínhamos ficado assim. X mais 36 menos 6y igual a 12. Bom, isolando aí os termos, vamos deixar tudo que é termo independente no segundo membro e o que tiver o x no primeiro membro, no segundo membro que não tiver x e no primeiro membro que tem x. Então puxamos o 6, ele estava aqui já no primeiro membro, assim como o x. O 36 que estava no primeiro e foi para o segundo, trocou a operação. Ele estava adicionando e passou subtraindo. X menos 6x menos 5x. 11 menos 36,
menos 25. O 5 negativo que está multiplicando, passo para o outro lado lá, dividindo. Ou então deixamos todas elas aqui positivas. Para deixar positiva, multiplicamos a equação inteira por menos 1. Menos 1 vezes menos 5, 5. Menos 1 vezes menos 25, 25. O 5 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 25 dividido por 5, 5. Encontramos o valor de x5, tá? Agora a gente volta lá para a outra equação, que isolando y, ficou y igual a 12 menos 2x. E no lugar do x, colocaremos o 5. Então, olha só como vai ficar. No lugar do x, colocamos o 5. Então, vai ficar assim. 12 menos 2, negativo, vezes 5. Menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Então, portanto, logo par ordenada, que vai ser a solução do nosso sistema, vai ser 2 e 5. Essa é a solução. 5 para o x e 2 para o y. Perfeito, pessoal? Próximo. Então, esse método, que é o da substituição, ele consiste em escolher uma das equações, a gente escolhe qualquer uma delas, e a gente isola uma das incógnitas, escolhe uma e isola uma das incógnitas, depois vai substituir na outra equação. Então, lembra bem, escolhe uma das duas equações, isola a incógnita. Incógnita isolada, substitui na outra equação. Sempre dessa maneira que a gente faz, tá? Próximo. Esse sistema, x mais y igual a 10, primeira equação, x menos 2y igual a 1, segunda equação. Escolhemos uma das equações, pegando a de cima. Vamos isolar uma das letras. Então, escolhe uma das letras e isola ela. Então, vamos isolar uma das incógnitas. Escolhe qualquer uma delas, o x ou o y. Vamos escolher o x. Poderia ser o y? Sem problema algum. Então, isolando o x, o y que estava junto com o x somando no primeiro membro, vai para o segundo membro, subtraindo. Então, foi isso que eu fiz, isolou. O x ficou isolado, sozinho, ficou só ele antes aqui do sinal de igual, ficou só ele aqui no primeiro membro. Agora, qual que é o próximo passo? Substituir na outra equação. Se a gente escolheu a de cima, vamos agora substituir na de baixo. Então, como que vai ficar? Olha só quanto vale o y. Pegamos quanto vale o x, perdão. Então, o x vale 10 menos y. No lugar do x, colocamos 10 menos y. O resto continua igual. Menos 2y, menos 2y, igual a 1, igual a 1. Então, continua igual, mesma coisa. Então, prosseguindo lá, fazendo todo o cálculo. Olha só, o 10 que é mais, passou para o segundo membro, menos. Menos y, menos 2y, vamos ter aqui menos 3y. 1 menos 10, menos 9. Multiplica tudo aqui por menos 1. Se multiplicar por menos 1, esses valores negativos acabam ficando positivos. Então, eles vão ficar positivos e daí fica mais tranquilo aí para ser feito, né? Multiplicou por menos 1. Menos 1 vezes menos 3y, 3y. Menos 1 vezes menos 9, 9. O 3 que estava multiplicando, passo para o outro lado, do primeiro para o segundo membro, passou dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, encontramos o valor do y, que está aqui em verdinho, ó. Y é 3. Para encontrarmos o x, pegamos a outra equação, que estava ali, x igual a 10 menos y, e no lugar do y, colocamos o valor dele, que é 3. Então, vai ficar como? Vai ficar 10 menos 3. E o 10 menos 3, vamos lá, ó. Y é 3, 10 menos 3 vai ser igual a 7. Beleza, encontramos o valor do x, que é 7, e do y, que foi aqui 3. Então, nosso par ordenado, nossa solução, 7 e 3. Perfeito, pessoal? Próximo. Escolhe uma das incógnitas, escolheu a incógnita de baixo, então escolhida ela ali. Depois de escolhida a incógnita, a gente vai isolar. Então, vamos lá. Pegando a de cima aqui, menos x mais 4y igual a 3. Isolando x. O 4 passou para o outro lado, ele estava no primeiro membro, foi para o segundo membro, trocou de operação.
passou negativo. Multiplicamos tudo aqui por menos 1 para a gente não ter o x aqui negativo. Então, a gente multiplica a equação inteira por menos 1. É a mesma coisa que trocar o sinal de todos os termos. O x que é menos fica mais, o 3 que era menos ficou mais, o 4y que era menos ficou mais. Isso que a gente fez. Então, o x isolado ficou 3 mais 4y. Próximo passo, substituir o valor de x na segunda equação. Então, no lugar do x, colocamos quanto que ele vale. Quanto que ele vale? 3 mais 4y. É isso que a gente faz. Ó. No lugar do x, 3 mais 4y, que é aquele que está lá. Então, substituiu aqui. O resto repetiu. Ó. X, aqui em roxo, 3 mais 4y, menos 5y igual a 2. Ok. Faz a distributiva, esse 2 está na frente do parênteses, vai multiplicar todos que estiverem dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4y, 8y. Então, nós teremos aqui, como que vai ficar então? 8y menos 5y, continua. O 6, que é positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro como negativo. 8y menos 5y, 3y. 2 menos 6, 4. O 3 que está multiplicando, passo dividindo. Portanto, o valor do y vai ser uma fração nesse caso, menos 4/3. Então, o y nos deu uma fração. Voltamos para a primeira equação e no lugar do y colocaremos o quanto ele vale, menos 4/3. Olha lá o y, menos 4/3. Está lá o y, menos 4/3. E fazemos o cálculo então. Aí é só fazer a continha dele. Olha só. 4 vezes menos 4, menos 16, dividido por 3. Então, 4 vezes menos 4/3 vai dar menos 16/3. 3 menos 16/3. MMC entre 1 e o 3, 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3, 1 vezes 16, 16. 9 menos 16, 7. Portanto, menos 7/3 o resultado do x. Então, o x menos 7/3 e o y aqui menos 4/3. Esse é o nosso conjunto solução. Próxima questão. Essa aqui já é bem mais trabalhosa. A mais b igual a meio, a menos b igual a 1/4. Mesma coisa de sempre. Isolamos uma das incógnitas. Vamos isolar aqui o a. O b que está no primeiro membro passa para o segundo membro trocando a operação. Ele era positivo, estava somando, passou subtraindo. Ficou negativo lá então, tá? Então, isolado aqui, depois de isolado a, voltamos na segunda e colocamos no lugar do a o quanto que ele está valendo. Fazemos essa substituição. Quanto que vale o a? O a vale meio menos b. Meio menos b. O a, meio menos b, que está em azul aqui, né? Menos b igual a 1/4. Ó. Menos b igual a 1/4. Troquei o a por quanto ele vale que a gente encontrou aqui, tá certo? Bom, para calcular esse daí, MMC entre o 2 e o 4 é o 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. 4 dividido por 1, 4. Vezes menos b, menos 4b. 4 dividido por 1, 4. Vezes menos b, menos 4b. 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Menos 4 menos 4b, esse 2 aqui que é positivo passa para outro membro negativo. Menos 4b menos 4b menos 8b igual a menos 1. Beleza, então quanto que esse daqui vai ficar? Então nós teremos o b igual a 1/8. O 8 que estava multiplicando passou dividindo. Menos com menos, mais. Então o b vale 1/8. Voltamos na primeira equação e no lugar do b colocamos 1/8. Então teremos meio menos 1/8. MMC entre 2 e 8, 8. 8 dividido por 2, 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. 4 menos 1, 3. 3/8 vale o a. Então, portanto, teremos ali que o nosso a vale 3/8 e o b que nós encontramos aqui, 1/8. Essas com frações
dá bem mais trabalho aí para a gente estar fazendo, certo? Então, ela é bem mais trabalhosa. Próxima, x igual a 3y e 2x igual a menos y igual a 5. Sempre o mesmo processo, pessoal, sempre o mesmo processo. Escolhe uma das equações, o x já está isolado, então ficou mais simples, ó, x igual a 3y. Volta agora na segunda equação e no lugar do x, coloca o 3y. Multiplica 2 vezes 3y, 6y. 6y menos y, 5y. Esse 5 que estava multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. Menos com mais, menos. 5 dividido por 5, 1. Portanto, y igual a menos 1. Volta na primeira equação e no lugar do y põe o menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, portanto, o nosso resultado que teremos ali será x menos 3 e y menos 1. Encontramos os dois resultados. Vamos para mais esta. Então, já está isolado o y, então o y já está isolado. Vamos aqui na segunda equação e no lugar do y a gente vai substituir o valor de y pelo valor aqui que já estava isolado, x menos 5. Então, no lugar do y que está azul, x menos 5. Ok. Então, fazendo o cálculo aqui, o que nós teremos? Podemos tirar o parênteses, isolamos aí o x, tá? Então, o 5 aqui que está somando passa para outro membro, subtraindo. 2x menos x, x. 10 menos 5, 5. Encontramos o valor do x, x igual a 5. Esse x igual a 5 que a gente encontrou, vamos na primeira equação e está em roxo aqui o x, ó, substituímos ele por 5. 5 menos 5, 0. Portanto, o x vale 5 e o y vale 0. Encontramos mais esta. Próxima. X mais y igual a 10, x mais 2y igual a 30. Veja que é sempre o mesmo processo. Isolamos o y na primeira, então y está isolado. O x que estava somando passa para o segundo membro, subtraindo. Volto na segunda equação, no lugar do y, que está em azul, colocamos 10 menos x. 2 vezes 10, 20. 2 vezes x menos x. O 20 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. X menos 2x, menos x. 30 menos 20, 10. Eu quero saber o valor do x ou do menos x? Do x, então eu troco o sinal do x e troco o sinal do resultado. O x fica positivo e o 10 fica negativo. Então é a mesma coisa que multiplicar tudo pelo menos 1 que ali está. Aí a gente volta para a equação lá de cima e eu substituo o x por quanto encontramos. X vale menos 10. Menos com menos, mais 10 mais 10, 20. E assim a gente encontra o resultado da segunda equação. Menos 10 e 20. Ok, pessoal? Então veja que o método da substituição tem que prestar bem atenção e sempre fazer o seguinte. Escolhe uma das equações, isola uma das incógnitas, essa incógnita isolada substitui na segunda equação para poder encontrar o resultado. Para vocês treinarem e verificarem se conseguiram aprender, faça as atividades propostas que elas vão auxiliar e muito vocês na aprendizagem aí desse conteúdo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.